Olá, no podcast de hoje nós trabalharemos com as aulas 16 e 17, né? 16 grupos sociais em conflito na Primeira República e a aula 17, a crise da Primeira República, a Revolução de 30. Né? Então, nessas duas aulas vamos trabalhar, como vocês podem ver, pegando aí desde Guerra de Canudos, né? Quando nós pensamos as questões sociais, chegando às greves operárias em São Paulo nos anos de 1910 e 1917. No campo político, né, eu vou continuar abordando os presidentes que representavam os interesses da oligarquia, né, até Epitácio Pessoa, mas nós daremos um pulo, embora a apostila não vá tanto, mas nós daremos um pulo até os dois últimos presidentes dessa república oligárquica, né, para estabelecer logo uma conexão geral e poder introduzir o governo de Getúlio Vargas, que chegou ao poder a partir da Revolução, o golpe de Estado de 1930. Certo? Então, esse é o nosso primeiro momento. Na aula 16, então, são os movimentos sociais, né, os conflitos sociais nessa Primeira República. E aí eu vou primeiro passar uma lista dos acontecimentos, né, desses eventos, e depois explicá-los de forma mais ou menos breve cada um deles, né, para não aprofundar bastante, até porque também, assim, quando se pede no vestibular, não se pede de maneira tão aprofundada. Nós temos o primeiro deles, a Guerra de Canudos, ocorrida no interior baiano, lá pelos idos de 1896 e 1897. Depois a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1904. A Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro, em 1910. A Guerra do Contestado, em Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1916. E, por último, né, registrando aí as greves operárias ocorridas em São Paulo em 1910 e 1917. Né? Então, é a sequência, é a ordem cronológica desses acontecimentos dentro da história do Brasil. O primeiro desses conflitos sociais foi a Guerra de Canudos. Como eu já havia colocado para vocês, um conflito ocorrido no interior do território baiano, mais exatamente na região do Vaza Barris, né, entre os anos de 1896 e 1897, ou seja, durante o governo de Prudente de Moraes. A guerra, conflito, né? Primeiro temos que abordar rapidamente Canudos, né? Canudos ele resultou de uma concentração de camponeses, né, que fugiam do domínio dos grandes proprietários rurais, né? Então nós temos que lembrar do coronelismo, todas aquelas situações vivenciadas pelas populações mais pobres do país, principalmente nas regiões de interior. Então eles, motivados não apenas pela necessidade de sobrevivência, mas também inspirados pelo discurso de um beato, né, no caso o Antônio Conselheiro, eles vão se concentrar nessa região do interior baiano e ali formar uma comunidade onde o fundamento era a fé cristã e também o desejo de se libertar desse domínio dos grandes proprietários, né, dos latifundiários e dos coronéis. Essa comunidade ela começa a prosperar e passa a representar uma ameaça aos interesses dos grandes proprietários, né, das lideranças, das elites locais. Então, a notícia do crescimento de Canudos chegou à capital, né? Então, primeiro a capital do estado, Salvador, depois a capital federal, Rio de Janeiro, e o governo baiano, temendo o surgimento de outros canudos, né, de outras comunidades semelhantes àquela, decidiu intervir militarmente. Acontece que as forças policiais enviadas para combater os sertanejos, nome dado à população de Canudos, foram todas elas derrotadas. Não tinham capacidade militar, não tinham poderio militar para enfrentar os camponeses, né, liderados por Antônio Conselheiro. Então, foi nesse momento que, temendo esse sucesso, né, de Canudos e o fato de representar esse exemplo para demais populações, o governo federal decidiu dar um apoio, né, dar um reforço ao governo baiano e enviar uma força militar para sufocar aquele movimento.
Então foram feitas várias expedições, 4 no total, e essas expedições, então, as 3 primeiras foram derrotadas, tá? A propaganda republicana, obviamente, estabeleceu que aquele movimento era messiânico, então, num momento de consolidação da República, qualquer coisa que tivesse um caráter religioso seria duramente combatido. E o resultado, obviamente, né, uma fúria crescente das forças militares resultou na destruição daquela comunidade. Né? É interessante que boa parte dos relatos a respeito de Canudos chegaram até os demais brasileiros a partir do romance, né? Os Sertões, escrito por um jornalista e representando aí, né, como correspondente de guerra do jornal Folha de São Paulo, Euclides da Cunha. Então ele, tanto é que ele cunha uma frase que ficou célebre, mas também ao mesmo tempo reflete o desprezo ou menosprezo com que os habitantes do litoral tratavam os habitantes do interior. Né? O sertanejo, antes de tudo, um forte. Até porque para viver naquelas condições tinha que ser forte mesmo. Mas, de qualquer maneira, o exemplo de Canudos ficou marcado na história. Certo? Então, aí nós passaremos para o segundo evento, a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro no ano de 1904, ela tem digamos assim, duas motivações principais. A primeira, né, uma campanha desastrada de vacinação. Eu falo desastrada porque nunca houve, né, uma tentativa de conscientizar a população da necessidade da vacina contra a varíola, que naquele momento se caracterizava como surto na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então era um problema de saúde pública bastante grave. O segundo, lógico, aí já não é tão do interesse sanitário, mas a perspectiva de derrubada dos antigos casarões, ou seja, os cortiços, né, que serviram de morada para a aristocracia, para a nobreza portuguesa, quando se instalaram no Rio de Janeiro a partir de 1808, com o intuito de ampliar, alargar as ruas e transformá-las em verdadeiros bulevares parisienses, onde a classe mais alta pudesse passear sem ter a péssima visão daqueles cortiços, né, povoados por ex-combatentes da Guerra de Canudos, ex-escravos, né, mestiços, pessoas das classes mais pobres da sociedade do Rio de Janeiro. Então, o projeto do Pereira Passos, então prefeito, aí estou falando já do governo de Rodrigues Alves, tinha por objetivo exatamente demolir esses cortiços e, óbvio promover, né, esse embelezamento da região central do Rio. Acontece que o problema esbarrava nas circunstâncias em relação à sobrevivência dessa população. Por quê? Porque as atividades econômicas estavam centradas, né, estavam concentradas nessa região do Rio de Janeiro. E o projeto do Pereira Passos, junto com o governo federal, era o deslocamento dessas populações para áreas mais distantes. É claro que haveria uma resistência. Como houve essa resistência? Né? Ficou célebre o fato dos revoltosos arrancarem os trilhos dos trens, né, dos bondes, perdão, que cortavam a região central do Rio, né, o calçamento das ruas para poder produzir barricadas contra o avanço das forças policiais. E quando eu falo, né, eu falei da vacinação, mas não aprofundei, a questão da campanha de vacinação é o seguinte, né? Como não havia uma campanha, né, de conscientização dessa população, então a ação de vacinação empreendida, idealizada por Oswaldo Cruz, ele tem a ideia da vacinação, mas não tem assim, ele não traçou a estratégia como seria feita essa vacinação. Ela foi desastrosa, né? Por quê? Porque os agentes de vacinação invadiam as residências acompanhados de forças policiais. E aí, diante dessa violência contra os moradores, esses decidiram resistir de forma violenta a essa intervenção, né, das forças de segurança do Rio de Janeiro.
Posso indicar duas leituras, né? Já que eu indiquei lá no Canudos, os Sertões, eu tenho Os Bestializados, do historiador José Murilo de Carvalho, e no campo da literatura, O Curtiço, de Aloísio de Azevedo, ok? Então aí nós passaremos para o terceiro movimento, que é a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata constitui um dos capítulos mais interessantes das revoltas populares ocorridas no Brasil nessa Primeira República. E por que é um dos capítulos mais interessantes? Primeiro porque de todas as revoltas registradas no período, foi a única que alcançou seus objetivos. Né? Então a revolta ocorre na cidade do Rio de Janeiro, também no ano de 1910, envolve os marinheiros da Marinha de Guerra do Brasil, e isso tem um motivo. O próprio nome já explicita o motivo, né? Ou seja, a continuidade dos castigos corporais contra os marinheiros, em sua grande maioria pretos, ex-escravos. Né? Então, os marinheiros eles vão se revoltar contra as péssimas condições de trabalho, contra os castigos corporais, contra os baixos salários, né? O soldo, salário pago aos militares, e eles, como receberam treinamento, o Brasil tinha acabado de receber navios de guerra extremamente modernos, eles decidiram então mirar os seus canhões contra a cidade do Rio de Janeiro, para que se amotinaram, né, primeiramente, claro, né, prenderam, expulsaram os oficiais dos navios, se amotinaram e decidiram então voltar aos canhões dos navios para a cidade do Rio de Janeiro. O governo, no caso, né, não tendo como defender a cidade de um eventual canhoneio por parte dos encouraçados, teve que negociar com os marinheiros rebelados. Mas acontece que, num primeiro momento, eles agiram, assim, posso até dizer, de má fé. Por quê? Porque o trato era o seguinte: a suspensão imediata dos castigos, né, acompanhada de uma melhoria dessas condições de trabalho e o aumento do soldo, né, ou seja, o salário pago a esses marinheiros. Acontece que os marinheiros então acordaram, afinal de contas suas exigências haviam sido atendidas no primeiro momento, só que o governo resolveu voltar atrás, né, mandou prender os principais líderes, entre eles João Cândido, né, que era o líder dos marinheiros revoltosos, e revogou as concessões feitas. Os marinheiros então voltaram a se rebelar, eles sabiam do poder que tinham, voltaram a se rebelar, ameaçaram novamente bombardear a cidade do Rio de Janeiro, e aí agora incluíram mais um elemento no rol de exigências feitas ao governo federal, que era a anistia a todos os marinheiros envolvidos no movimento. Né? Essa revolta ela vai ser eternizada não apenas pela própria historiografia, e ela entra, né, como uma novidade na historiografia brasileira, porque temia-se que isso inspirasse outros movimentos, mas também na música de João Bosco, né, o Mestre Sala dos Mares, que é uma linda homenagem a João Cândido, né, o almirante negro que liderou os marinheiros na Revolta da Chibata. E aí nós passamos para o outro movimento, agora já fora do Rio de Janeiro, né, em Santa Catarina, que é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, né, ocorrida ali na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, também entra na lista dos movimentos, quer dizer, na lista não, porque só o Guerra de Canudos, né, só o movimento em Canudos pode ser classificado como tal, né, ou seja, movimento messiânico. Essa revolta ela tem origem no processo de desapropriação das terras para a construção de uma ferrovia que atenderia os interesses dos grandes proprietários paranaenses. Né? A Santa Catarina vai se caracterizar como o Espírito Santo um território cuja característica é a existência de pequenas propriedades rurais. Então, no embate entre os grandes proprietários e os pequenos proprietários, o Estado brasileiro ficou ao lado dos grandes proprietários. Então, essa ferrovia cortaria, né, o território de Santa Catarina, levaria à desapropriação e ao deslocamento de muitos desses moradores, e aí não houve outra alternativa senão a ocorrência de um movimento, né, no caso, o movimento de guerrilha, liderado pelo beato José Maria, contra as decisões, né, contra a ação do governo. O que é interessante no caso da Guerra do Contestado,
e vocês observem, né, que os demais tiveram o nome de revolta, né, o Canudos entra na categoria de guerra também, mas é a sua duração. Por que isso? Primeiro porque foram 4 anos, né, de conflito entre 1912, ou seja, o governo de Hermes da Fonseca, até 1916, que já é o governo de Venceslau Braz, né? Então isso vai pegar 2 governos. E acontece que a demora, né, o governo, as tropas federais, elas tiveram uma enorme dificuldade em combater os revoltosos, justamente porque estes conheciam muito bem o território no qual estavam lutando, né? Então a guerra, os revoltosos, perdão, eles vão adotar uma tática de guerra de guerrilhas, então um deslocamento de pequenos grupos, né, atacando, fustigando as tropas federais. E aí por isso que vai ser longa a batalha para a derrota desses revoltosos, mas ela aconteceu, viria a acontecer, né, no ano de 1916, e a ferrovia acabou sendo construída e essas populações tiveram que ser deslocadas para outras regiões do Paraná ou Santa Catarina, certo? E aí nós aproveito, né, para já apresentar o último movimento, pelo menos nesse primeiro momento, nas primeiras décadas da República, que são as greves operárias ocorridas em São Paulo no ano de 1910 e 1917. O último episódio desses conflitos sociais da aula 16 são justamente as 2 greves ocorridas em São Paulo, né, estado que passava por um processo de industrialização, de urbanização, nos anos de 1910 e 1917. É interessante que essas greves elas serão caracterizadas pelos mesmos movimentos, né, pelos mesmos motivos que orientaram movimentos semelhantes na Europa do século XIX, ou seja, melhoria das condições de trabalho, redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, né, melhorias salariais. Então, assim, essas greves elas se enquadram exatamente na perspectiva de movimentos operários que até hoje têm lugar, né, nas economias, nas diferentes economias, principalmente nas economias capitalistas. O que vai acontecer? O que nós temos de interessante, né, que é digno de nota nessas greves? A primeira, em 1910, ela vai reunir notadamente imigrantes italianos e de seus descendentes, né, indivíduos que chegam ao Brasil de regiões não tão rurais da Itália e trazem consigo ideias anarquistas. Então as greves elas têm essa motivação, certo? O governo vai agir com extrema violência, né? Vai reprimir com violência esse movimento operário, mas acontece que eles deixam a semente plantada para a ocorrência de movimentos semelhantes também em São Paulo, né? Por que São Paulo? Porque os outros estados brasileiros, talvez à exceção do Rio de Janeiro, por ser capital da República, não eram industrializados. Então você tem uma diferença significativa, né? Você tem muitos camponeses, né, trabalhadores rurais nos demais estados, mas São Paulo já vivia uma realidade completamente diferente. Agora, o que é interessante é perceber o seguinte, que apesar da repressão contra a greve em 1910, e aí eu falei das sementes, nós teríamos um segundo movimento já em 1917. E aí, inspirado nos ideais, né, do socialismo de Marx e Engels, né, então já o movimento socialista, tentando também fazendo a greve, usando os mesmos mecanismos dos anarquistas e também com os mesmos objetivos. Só que a orientação teórica mudou, né? Então era o anarquismo na primeira greve de 1910 e agora o socialismo na greve de 1917, certo? É interessante que esses movimentos eles vão dar um pontapé inicial para as primeiras organizações sindicais, ou seja, movimentos
né, associações de operários que lutam pelos direitos desses operários, e culminaria no ano de 1922, um ano emblemático, diga-se de passagem, pela criação do Partido Comunista Brasileiro. E aí nós encerramos os acontecimentos referentes às lutas sociais nessa Primeira República, ok?